Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Temos estudado o livro de 1 Pedro. Hoje é a nossa sétima aula. Na aula anterior, estávamos vendo o procedimento dos cristãos, o procedimento que a Bíblia espera de você e de mim, diante de várias situações. Hoje, vamos falar no capítulo 4 de 1 Pedro, versículos 7 a 11, como os cristãos podem proceder uns para com os outros. No versículo 7 do capítulo 4, Pedro diz: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Outra versão vai falar criteriosos e alertas. Dediquem-se à oração. Então, essa expressão sóbrio ou alerta mostra que o cristão precisa viver nesse mundo entendendo que o fim está próximo, entendendo que as coisas não acabam nesse mundo, nessa era, nesse planeta. Jesus pode voltar a qualquer momento e dessa forma temos que viver cada dia como se Jesus fosse voltar hoje. E dessa forma podemos estar vigilantes, preparados para a volta de Jesus. Versículo 7, Pedro termina o versículo 7 falando: dediquem-se à oração. Então, não devemos nos apegar a esse mundo, mas estar orando a Deus para que nos dê sabedoria, para estarmos sempre vigilantes, sempre entendendo que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. E pensando nisso, uma dificuldade, um desafio que a Igreja de Deus tem é os irmãos viverem em amor fraternal. Por isso, o versículo 8 ele fala: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amando uns aos outros é um desafio, é uma decisão, é uma ação. Às vezes a gente relaciona o amor a sentimento. Sentir não é a mesma coisa que amar. Amar é uma decisão. Eu decido amar o meu irmão. Amar aquelas pessoas que eu gosto é fácil. Amar aquelas pessoas que eu me relaciono bem com elas é fácil. O desafio é não fazer o mal para pessoas que me fazem o mal. O desafio é perdoar pessoas que me ofendem. O desafio, o que exige esforço da minha parte, da sua parte, é fazer o bem para pessoas que não nos fazem o bem. Por isso, Pedro diz que devemos amar sinceramente as pessoas, tomando a decisão de fazer o bem a elas. Não é gostar, mas é amar. E com isso o amor perdoa muitíssimo pecado. Por quê? Porque vivendo assim, evitaremos de cometer pecados, tanto nós quanto a pessoa que nos ofende. Ainda nessa linha de pensamento, outra atitude que Pedro pede para o cristão é ser hospitaleiro. Sejam mutuamente hospitaleiros. Hospitalidade é uma marca do cristianismo. Tanto no Velho Testamento, o povo de Deus sempre agiu de forma hospitaleira. Vemos Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas sempre recebendo os estrangeiros em suas casas, com alegria, sem reclamação, como diz o versículo 9, em poder acolher ao próximo. Hospitalidade é uma marca do cristianismo. Continuando, versículo 10, o apóstolo Pedro fala: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, Pedro fala agora do uso dos dons. Qualquer dom que você tem, qualquer talento que você tem, foi dado por Deus. É um dom de Deus.
Se temos o dom de pregar, de ensinar, de servir, de visitar irmãos e irmãs que estão enfermos, estão passando por momentos difíceis, se temos o dom de ajudar financeiramente necessitados, qualquer tipo de dom, qualquer tipo de talento que você e eu venhamos a exercer, foi dado por Deus. E Pedro fala, devemos exercer esse dom para servir aos irmãos e também para glorificar a Deus. Porque quando servirmos uns aos outros, quando servimos a igreja, servimos nos ministérios, como servimos na sociedade, carente de pessoas que servem sinceramente, com o único propósito de glorificar a Deus, então a igreja de Deus faz sentido nessa terra. Não podemos ficar presos nas nossas quatro paredes do prédio da igreja e não servir a nossa comunidade. Não podemos ficar presos entre nós e não ser útil para a nossa sociedade. Se hoje a igreja a qual você faz parte deixasse de existir, que diferença essa igreja faria para a sociedade? O que a sociedade perderia com a não mais existência da igreja que você congrega? Se o fato de deixarmos de existir não vamos fazer diferença nenhuma nem para os nossos vizinhos, alguma coisa está errada com a nossa igreja. Precisamos usar os nossos dons para servir não a nós mesmos, não somente aos irmãos em Cristo, mas a todos que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Depois de Pedro falar sobre o procedimento dos cristãos em diversas áreas, ele começa agora um novo assunto. Então, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, ele terminou a tabela de deveres. Ele começou no capítulo 2, versículo 11, foi até o capítulo 4, versículo 11. Agora, no capítulo 4, versículo 12, até o finalzinho do capítulo 5, ou até o versículo 7, Pedro vai falar de sofrimento. Ele já falou de sofrimento, já abordamos algumas coisas sobre o sofrimento cristão, mas esse é um dos assuntos principais da carta de 1 Pedro. Pedro quer motivar você e eu, discípula de Jesus, a entender que pelo fato de sermos fiéis a Deus, vamos passar por sofrimentos, injustiças e pressão por parte da sociedade contra nós, mas precisamos continuar fiéis a Deus. E como isso é possível? Como é possível você e eu, mesmo com tantas provações, ainda permanecemos fiéis na perseverança, na vida de santidade, procedendo da maneira com que Pedro nos instruiu até aqui a procedermos? Capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, Pedro fala que nós não devemos ficar surpresos por sofrermos, porque o sofrimento faz do discípulo de Jesus mais semelhante a ele. Jesus fez o que era certo e sofreu. Jesus fez o que era certo e foi até morto pelo fato de estar vivendo em santidade de vida. O que vamos esperar do mundo em relação a nós? Se trataram Jesus assim, por que acha que vão te tratar ou me tratar de forma diferente? Então, quando sofremos, nós nos tornamos mais semelhante a Jesus. E isso deveria ser motivo de alegria para mim e para você. Saber que estamos imitando ao nosso Mestre. Por isso nós nos chamamos cristãos, discípulos de Jesus. Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo,
felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pedro fala que se sofremos como cristãos, se sofremos por causa do Espírito Santo que habita em nós e nos motiva a fazer a coisa certa, podemos ter a garantia de, como ele havia falado no capítulo 3, podemos ter a garantia de que o Espírito Santo que habita em nós, habita em você e em mim, é a garantia de que vamos viver eternamente com Deus nos céus. Se Deus habita em nós, então quando sofremos, Deus sofre conosco. Interessante esse versículo, né? Ele está mostrando que quando você e eu passamos por dificuldades, sentimos dores, sentimos tristeza, sentimos angústia, o Espírito Santo habitando dentro de nós sofre conosco e está pronto para nos renovar, para nos reanimar, para nos motivar a continuar perseverantes. Versículo 16: Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se nós estamos glorificando a Deus quando sofremos, não porque pecamos, não porque falhamos, não porque ofendemos as pessoas, mas porque somos fiéis a Deus. Versículos 18 e 19. Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Temos a alegria e a confiança que o juízo de Deus um dia chegará, e se permanecemos fiéis a Deus, teremos o fim do nosso sofrimento com a volta de Jesus, com a vida eterna e a certeza da nossa vitória. A Bíblia, várias vezes, paralelo à palavra sofrimento, ela fala de alegria. Ela mostra que o cristão não é alegre de acordo com as circunstâncias que estão ao seu redor. O cristão não é alegre porque as coisas estão 100% perfeitas. O cristão é alegre porque ele tem certeza que este mundo é passageiro e que na vida eterna, que é muito superior a 40, 50, 80 anos nessa vida, nós vamos estar habitando no lar celestial. Isso não é utopia, isso não é alienação de viver esse mundo pensando no próximo. É simplesmente uma confiança, uma segurança, uma certeza de que esse mundo não é tudo. As coisas não terminam com a morte física. As coisas não estão limitadas a essa terra, mas transcendem para a vida eterna. Conclusão. Versículos 12 em diante, o apóstolo Pedro conclui essa ideia dizendo: a melhor arma do cristão contra o mal é a sua atitude. Nós não vamos revidar o mal com o mal, porque vamos imitar a Cristo. Outra ideia, outra conclusão que Pedro faz para mim e para você nesse contexto é: a morte física, a morte neste mundo, nesta terra, não pode nos separar de Deus. Ao contrário, quando morremos fisicamente, vamos para junto da presença de Deus. O cristão não deve ficar surpreso com o comportamento do mundo. Porém, devemos surpreender o mundo com o nosso comportamento. O desafio que essa primeira carta de Pedro faz para você e para mim é, ao invés de nos surpreendermos como o mundo nos trata, é tratar o mundo de forma surpreendente, com o nosso bom exemplo, com as nossas boas atitudes. Uma outra conclusão que esse contexto de 1 Pedro faz é: o mundo é caracterizado pelo egoísmo. Altruísmo
caracteriza o povo de Deus. Em outras palavras, neste mundo as pessoas sempre estão preocupadas com seus próprios interesses, com as coisas que interessam a si mesmas. A Bíblia desafia você e a mim, como cristãos, a servirmos ao próximo. Todo esse contexto que Pedro está falando de servidão mostra que o cristão é altruísta. Ele serve as pessoas, porque isso agrada a Deus e isso nos edifica. Se participamos do sofrimento de Cristo, certamente participaremos da sua glória, vivendo eternamente com Ele nos céus. Assim como Jesus já está à direita do Deus Pai, podemos ter a certeza de que se já estamos vivendo em relacionamento com Deus nesta vida, vamos continuar na vida eterna. Com isso, Pedro acaba também esse contexto falando sobre sofrimento. E ele vai começar a falar agora aos presbíteros, como deve ser ou como tem que ser a atitude, o comportamento dos presbíteros para com o rebanho. A palavra presbítero é um sinônimo de pastor, de alguém que está pastoreando a igreja, alguém que está cuidando do rebanho de Deus. Capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Pedro diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Podemos ver aqui que Pedro não era e nunca foi papa, como a doutrina romana vai dizer. Pedro era presbítero da igreja. Pedro pastoreava a igreja. Pedro cuidava da igreja como um pastor, como um bispo, como um presbítero. Ele também era alguém que, como discípulo de Jesus, passava por sofrimentos. Ele fala: eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele viu o sofrimento de Cristo e estava sentindo na própria pele o sofrer por ser fiel a Cristo. E agora ele vai dar uma série de instruções aos presbíteros. O que Pedro fala para os presbíteros fazerem com o rebanho de Deus? Versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, pelo rebanho. Mas olha o que Pedro diz. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Pedro fala 3 atitudes que não devem existir dos presbíteros, dos pastores, diante do rebanho. Quais são essas 3 atitudes? Não hajam por obrigação, por ganância e nem como dominadores, como tiranos, como ditadores. Os presbíteros não vão agir como chefes numa empresa, mas como servos. Pastorear a igreja não é um cargo, é uma função. Pastorear a igreja não é oprimir a igreja, não é impor à igreja as suas ideias e opiniões, é servir. Ao contrário de agir por obrigação, com ganância e como dominadores e tirano. O texto fala que a atitude dos presbíteros deve ser: trabalhe de livre vontade, com o desejo de servir, como exemplo para o rebanho. Trabalhar de livre vontade, não por obrigação, com o desejo de servir e não de ser servido, sendo acima de tudo exemplo. O mundo evangélico está cada vez mais carente de presbíteros, de pastores, de bispos, de servos que realmente dão o exemplo antes de exigir qualquer coisa dos seus membros. Como o nosso mundo está carente de presbíteros que são servos, que são exemplos para o rebanho.
O mau exemplo tem sido uma arma poderosa na mão de Satanás, usando pessoas que deveriam ser o exemplo de justiça, sendo o exemplo de impiedade, de domínio, de corrupção, de pessoas que realmente usam a palavra de Deus, o rebanho de Deus, para enriquecerem, para cuidarem dos seus próprios interesses. Tudo isso está na contramão das recomendações de Pedro aqui para os presbíteros. E qual será a recompensa que Pedro fala pelo esse bom trabalho, se os presbíteros fizerem um bom trabalho? Versículo 4 ele fala, a coroa da glória. Ele fala, quando se manifestar o supremo pastor. A função dos presbíteros era pastorear a igreja, mas eles têm que lembrar que sobre eles ainda existe o supremo e verdadeiro pastor, que é Jesus. Eles vão prestar conta para Deus, mas infelizmente muitos vivem como se isso nunca fosse acontecer. Pedro fala, se vocês fizerem um bom trabalho, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Mais uma vez, Pedro coloca nossa esperança no mundo do porvir, na volta de Jesus, e não nesse mundo marcado pela injustiça, pela arrogância, pela ganância, pela corrupção. Você e eu somos desafiados pelo apóstolo Pedro a vivermos como servos verdadeiros de Jesus. Pedro agora dá instruções para os jovens. Ele fala, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Os mais jovens devem ser submissos aos mais velhos, por exemplo, aos próprios presbíteros. Até porque a palavra presbítero no grego original é ancião, alguém que é mais velho. É um desafio hoje para os jovens se sujeitarem, se submeterem à autoridade dos mais velhos. Mas o objetivo aqui é que os jovens façam isso para a glória de Deus. Na verdade, é responsabilidade de todos tratarem uns aos outros com submissão, com humildade, com respeito. E Pedro então fala da importância dos jovens fazerem isso. E ele fala também no versículos 5 a 7, enquanto no mundo muitos sofrem pela opressão dos líderes e pela opressão de uma pessoa querendo passar por cima das outras, no reino de Deus, todos agindo com humildade, todos cooperando para a promoção da paz e da unidade da igreja, a igreja se torna algo diferente do mundo. A humildade promove a paz, enquanto a arrogância e o orgulho promovem a guerra e o sofrimento. E Pedro fala, cuidado, Deus está em oposição aos orgulhosos. Deus concede bênção aos humildes. Que você e eu, então, possamos ser desafiados com essas palavras de Pedro, para vivermos em humildade e servidão, para que a sua vida, para que a minha vida, para que a vida do povo de Deus possa ser um instrumento que vá levar pessoas que ainda não conhecem a Deus a quererem fazer a coisa certa e não a coisa errada. Grandes ensinamentos, né, podemos ver aqui no livro de Pedro, mas exige muito esforço da sua parte, da minha parte, para fazermos aquilo que a Bíblia nos diz. E que o Senhor, então, nos fortaleça para que possamos ter uma semana abençoada, colocando em prática tudo aquilo que a palavra de Deus tem ensinado para mim e para você. E que Deus, então, nos abençoe até a nossa próxima aula, quando juntos vamos estar estudando a continuidade e o término do livro de 1 Pedro, para que a gente possa continuar aprendendo um pouco mais
da vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Até a próxima aula. Muito obrigado.